Retornamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Docton TV. Temos hoje como convidado o professor Éder Marques, professor da Rede Docton e do curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga. Professor Éder, como nós falamos no bloco passado a respeito da participação popular, é importante que a gente tenha a noção de se realmente está sendo implementado o plano diretor na nossa cidade de Caratinga. Isso confere? Na verdade, existe um aspecto formal, que é esse plano diretor, enquanto um projeto de crescimento urbano, um projeto de reordenação da cidade, ele está sendo previsto em lei, isso nós temos aqui dentro do município de Caratinga. E outra coisa seria todas aquelas medidas que o plano diretor prevê, elas serem efetivamente implementadas. Eu diria que o plano diretor não é um projeto que vai se consumar tão rapidamente. Tanto é que o próprio Estatuto da Cidade, ele vai determinar que no prazo máximo de até 10 anos tem que haver aí essa revisão do plano diretor. Então eu acredito que se o plano diretor ele vai definir quais são as funções sociais que a cidade deve exercer, há muito que se falar ainda em termos de medidas aqui dentro da nossa região. O plano diretor ele tem que definir a função social locomoção, e essa função social locomoção ela deve incluir, portanto, todo o aspecto da acessibilidade urbana, que seria até a inclusão dos deficientes, a inclusão de idosos, por meio de adaptações dentro da nossa cidade, rampas de acesso nos órgãos públicos, as faixas de pedestres, até mesmo no transporte coletivo urbano, a inclusão daqueles elevadores para que os cadeirantes possam ter acesso. Então a gente vê que essas medidas ainda precisam ser implementadas. Outra função que o plano diretor vai definir na cidade seria a função social lazer. O que é essa função? Ela vai definir que dentro da cidade devem haver espaços apropriados para que haja ali todo o fomento do lazer, não somente produzido por obra da iniciativa privada, como a existência de teatro, de cinema, de clubes fechados, como também o lazer sendo ali instrumentalizado através de espaços públicos, como praças, parques municipais, ginásios, em que a população tem acesso para esse exercício. Uma terceira função social que nós precisamos falar também em termos de cidade, seria a função social moradia, ou seja, a cidade planejada ela deve definir quais são os espaços condizentes para essa função moradia atender ali toda aquela missão de espaços que sejam adequados para que se comportem as residências. E nós vemos que muitas vezes concorre-se o espaço pela falta de planejamento urbano, em que as residências elas estão em mesmos locais em que o lazer está sendo fomentado. E aí entra até um aspecto da poluição urbana também. E aí, ainda falando nessa esfera de funções sociais da cidade, nós também temos que reconhecer que dentro da cidade, além de se atentar para esse aspecto do lazer, daqueles espaços públicos, desse aspecto da locomoção, desse aspecto da questão das áreas residenciais, uma tão importante função, que é uma função econômica, seria a função do trabalho e consumo. Ou seja, toda a cidade planejada ela tem que destinar os espaços que seriam aqueles que vão atender ao cumprimento de cidades industriais sendo ali alocadas, para que as indústrias sejam estabelecidas em locais adequados, e também a questão do comércio em si, né? A gente vai falar aí que o comércio ele também tem que estar dentro de um local em que até o trânsito ele se facilite para que haja ali o escoamento, a entrada e saída de veículos, a entrada e saída dos consumidores. Como existem medidas a serem realizadas ainda, diga para o nosso telespectador como o cidadão pode cobrar essas medidas, como é que ele pode participar efetivamente dessa mudança, dessa organização de uma melhoria da cidade. São diversos instrumentos que nós podemos dizer que o cidadão ele teria acesso. Até na formação do plano diretor, a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, prevê entre os artigos 43 a 45
que o plano diretor, ele é uma lei de iniciativa do chefe do executivo, do prefeito, o projeto de lei, deve tramitar pela Câmara. Só que antes dessa lei, desse projeto de lei ser aprovado, há necessidade de haver a realização de conferências municipais e audiências públicas para que a sociedade se manifeste a respeito daquela proposta. Uma coisa é a lei tramitando, outra coisa é o projeto de crescimento, o projeto de urbanização que estaria sendo inserido dentro daquele texto de lei. E para isso, não há como a gente dizer que somente o poder legislativo e executivo municipais poderiam definir o que seria essa melhor proposta. O próprio cidadão, a sociedade em si, ela tem condições de canalizar as prioridades para suas regiões. E aí, por exemplo, trazendo até a experiência de Belo Horizonte, onde eu fiz um estudo do CONPUR, Conselho Municipal de Política Urbana, em Belo Horizonte foram realizadas as pré-conferências municipais, e essas pré-conferências instruíram a população a respeito do que vem a ser o plano diretor e toda essa proposta de crescimento, as áreas sugeridas para a expansão. E aí, depois que houve essa fase preparatória da sociedade, segmentos sociais democráticos, que aí eu diria a importância que existe das associações de moradores de bairro, puderam se inscrever. Cada presidente dessas associações de moradores de bairro, no momento em que Belo Horizonte realizou, enfim, a Conferência Municipal de Política Urbana, que seria, portanto, ali aquela conferência para discutir as propostas do plano diretor, as regiões em si foram ali representadas por meio de seus delegados, que eram, no caso, aí, esses membros da sociedade, né, representantes de associações de moradores. Então foi muito importante esse mecanismo porque cada região da cidade enfrenta uma realidade diferente. Por exemplo, saneamento básico, nós podemos ver isso como uma demanda, passarelas em bairros que são cortados por rodovias, para trazer a acessibilidade urbana daquela população que viveria um pouco à margem para cidades sem riscos até em relação à questão da vida. Enfim, outro instrumento que eu poderia dizer seria a ação popular, né, que percebendo aí irregularidades e o descumprimento desse projeto de crescimento da cidade no plano diretor, a ação popular ela pode ser movida pelo próprio cidadão na condição de eleitor, né, conquanto ele esteja em dia no exercício da sua capacidade eleitoral ativa, ou seja, tenha votado e possa comprovar, portanto, aí esse exercício da sua cidadania. Professor Éder, como o curso de Direito das Faculdades Integrais de Caratinga vem contribuindo para a formação do seu corpo discente em relação a esse assunto tão importante? Eu acho que o papel que a universidade exerce, até constitucionalmente falando, ele é um papel muito dinâmico e amplo, porque o que uma instituição de ensino deve oferecer, como é o caso da nossa instituição, do curso de Direito daqui, é o fomento do ensino, para que possa o aluno ele entender todos esses instrumentos legais. Um outro aspecto seria a pesquisa, e aí eu vou dizer agora até na condição de coordenador de núcleo de pesquisa, nós temos incentivado a produção científica de alunos em atender aí essas discussões sobre assuntos que tragam interesse direto da sociedade, já que a linha de pesquisa do nosso curso é Direito e Cidadania. E uma terceira fase seria a questão da extensão, em que a carga teórica que o aluno ele adquire em sala de aula dentro do curso possa trazer informações para a sociedade. Professor Éder, perceba aqui que nós temos muito assunto, né, para poder discutir e eu gostaria de deixar aqui as portas abertas desse programa para um novo retorno, né? Muito obrigado pela presença e muito obrigado por ter participado conosco aqui hoje. Sou eu quem agradeço aí essa oportunidade e eu vou me colocar à disposição aí do programa e também da sociedade em relação a dúvidas sobre esse assunto. É com prazer, portanto, que eu me coloco à disposição. Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a sua companhia, a sua participação é importante para construir esse programa. Para isso, basta acessar os contatos abaixo. Assim, Programa Direito em Foco pela Docton TV se despede. Até o próximo programa.